Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia, por favor. Se você trouxe Bíblia, se você não trouxe, tudo bem. Nós vamos projetar aqui. Abra no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 11. Você se alegra de estar na casa do Senhor? Na presença de Deus? Glória a Deus. Hoje é o terceiro episódio da nossa série. Para quem não sabe, talvez esteja chegando agora, aos domingos nós trabalhamos aqui na igreja durante um mês inteiro sobre um tema, sobre uma série de estudos, uma série de palavras, crendo que Deus vai construindo algo nas nossas vidas, nos nossos corações. E hoje nós vamos falar no nosso terceiro episódio. No primeiro domingo nós falamos sobre Moisés e quando Deus diz ao povo que marche. Eu já recebi alguns testemunhos aí de que as portas estão se abrindo, o povo está marchando e o Senhor está fluindo, irmão. Louvado seja Deus. Hoje mesmo ouvi uma história linda sobre isso. Semana passada nós falamos sobre Josué, quando Deus direciona Josué e o povo para que entrem na água, para que façam parte do que ele está fazendo, para que avancem, ainda que os seus olhos não estejam vendo o milagre. E hoje eu quero falar, irmão, sobre navegar. Igreja de Antioquia, uma igreja no Oceano da Graça. Eu quero trazer uma história de uma igreja que está em Atos aqui. Eu já preguei sobre isso no passado. E essa igreja é um grande exemplo para nós, e eu creio que associa muito com o que o Senhor está fazendo hoje aqui nesse lugar. Amém? Não tem como eu pregar sem antes falar sobre o leque. Não dá. Você sabe, pode ficar com o leque à vontade ainda. Nós vamos prosperar, multiplicar, comprar mais ar-condicionado, pôr porta de vidro ali, vai dar tudo certo. Mas o que eu tenho para falar para você por enquanto, eu estou com calor igual você, tá? Estou todo suado, vai dar tudo certo aqui, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 11. Então nós continuamos na igreja em movimento. O nome da nossa série é Uma Igreja em Movimento. O tema de hoje é Igreja de Antioquia. A gente vai falar mais sobre ela, você vai entender. Uma igreja no Oceano da Graça. Amém? Capítulo 11, 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Há alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor,
reunidos como família, como igreja, Senhor, como filhos, Pai. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, e melhor ainda estar na Tua presença com os meus irmãos. Obrigado, meu Deus. Manifesta, Senhor, a Tua glória aqui neste lugar, manifesta o Teu favor, Senhor. Faz, Senhor, a Tua vontade, que haja cura, milagre, avivamento, renovo, Senhor. Que o Senhor flua com o Seu Espírito, conforme a Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Irmãos, essa semana, você pensa que, eu sempre digo aqui, mas é bom reforçar, o que a gente faz aqui na igreja, todos nós que pregamos aqui, a gente não vai lá e pega um caderninho de sermão na internet e fica escolhendo o sermão que vai pregar. Nós construímos um sermão. Nós buscamos em Deus, nós oramos, nós vamos lendo alguma coisa, vendo alguma coisa, pensando, orando, o Senhor vai ministrando, e aí nas conversas, no dia a dia, a gente vai vendo uma porção, um sinal. Eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp, que é só eu sozinho, eu tenho alguns grupos desses, e esse daí é pregação, que chama, eu coloco lá algumas ideias, algumas coisas que o Senhor vai me ministrando durante a semana, para que a gente possa chegar aqui num domingo, numa quarta-feira, e ministrar uma palavra, crendo que é nesses dias o que o Senhor está ministrando sobre a nossa igreja. Então o que eu creio, que o Senhor tem trazido a este lugar, as nossas vidas aqui, um pão fresco, que vem direto do céu, um alimento que é genuíno, que é da parte dEle, que é a vontade dEle, que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, irmãos, quando nós estamos falando sobre uma série, quando nós estamos sendo ministrados em uma sequência, nós precisamos perceber que algo está sendo construído. Então, primeiro o Senhor vem e fala assim: se for para marchar, se chegou o tempo na sua vida, então se levante e marche. Por quê? Porque o mar vai ser aberto. Há alguns casos, como eu disse, o mar já tem sido aberto. Em alguns casos o mar está sendo aberto e você ainda não sabe, mas o Deus da provisão está trabalhando na sua vida. Depois, semana passada, nós falamos sobre, quem sabe, dar um passo a mais, ir um pouco mais profundo na nossa fé, que ainda o rio está transbordando, mas mesmo assim, o Senhor está me mandando pôr o pé dentro da água. Eu só estou vendo água, mas eu estou ouvindo uma voz, que eu creio que é o pão quente que vem do céu. Então eu obedeço e ponho o meu pé dentro da água, que acontece, um milagre é gerado, o rio também é aberto, e o povo passa com o pé seco, rumo à promessa, rumo a terra prometida. E aí, irmãos, eu quero hoje ministrar e falar, compartilhar algo com você, sobre a graça do Senhor. Que é a graça, ou esse oceano da graça, é uma coisa tão grande que muitas vezes nós não conseguimos dar conta, muitas vezes nós não conseguimos mensurar, muitas vezes nós não conseguimos entrar nisso nos nossos dias. A graça de Deus, dentro da graça de Deus, dentro desse guarda-chuva, está a nossa salvação, está o amor de Deus por nós, está a nossa cura, está a nossa resposta, está a nossa provisão. Tudo vem da graça do Senhor, que está como um canhão apontado para a minha casa e para a sua. O Senhor, Ele não está pensando em te amar, o Senhor, Ele te ama e quer manifestar esse amor dentro da tua casa. Muitas vezes é nós que pensamos: será que eu vou na igreja? Será que esse é meu tempo? Será que eu vou viver? Será? Mas Deus não está falando será. Deus está falando: é você, eu escolhi você, eu amo você e quero usar a sua vida nesse tempo. Esse é o nosso Deus, um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que vem dando direção e que está construindo algo no mundo espiritual aqui nessa igreja. Eu não creio que seja só nessa igreja, mas nós também somos participantes daquilo que o Senhor, o nosso Deus, quer fazer nos dias de hoje. Estamos incluídos nisso. Alguém consegue glorificar o Senhor por isso? Deus está manifestando algo poderoso nos dias de hoje, restaurando alguns princípios no meio da sua igreja, e nós estamos incluídos, nós fazemos parte disso que o Senhor está fazendo e ainda quer fazer nos dias de hoje. Então, existe um oceano de graça, uma graça que ela é enorme, gigantesca, maior do que os nossos pensamentos. E eu gosto, irmão, de pensar e de crer
que esse oceano é algo que nós precisamos explorar. E para explorar um oceano, nós precisamos aprender a navegar por ele. Precisamos aprender a fluir nesse oceano, no oceano do Espírito Santo, no oceano de Deus, no oceano da presença de Deus, no oceano da vontade de Deus. Agora, o que acontece em muitos momentos na nossa vida, eu penso que a gente está passando uma fase de transição. Talvez você venha no culto aqui e não tenha nem noção do que a gente está orando, ou que Deus está ministrando na nossa vida, mas a Igreja Viva, em 2026, está passando por um tempo de transição. Nós vamos fazer 10 anos de vida esse ano aqui. Nós estamos virando um ciclo importante. E estamos transicionando. Isso quer dizer o quê? Que o que nós vivemos não foi bom? Foi sim, foi excelente, nos trouxe até aqui, mas não é mais o suficiente para nos levar aonde Deus quer nos levar. Então nós estamos transicionando, nós estamos crescendo, nós estamos nos preparando. Nós vamos fazer isso com mais força, para poder entrar nesse ciclo, nesse oceano, e navegar em tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu não sei se você crê, mas eu creio assim. Quando Deus diz, eu tenho um plano para a minha igreja, quer dizer a comunidade, o Senhor vai salvar muita gente, vai fazer grandes coisas aqui, mas você é a igreja do Senhor. Quando Deus diz, eu vou fazer algo grande, eu tenho um oceano de graça, eu quero que você navegue nesse oceano. Ele está dizendo, é a minha igreja, é o meu reino, sim, mas é a sua casa também, é a sua família também, são seus filhos também, crescendo na presença do Senhor e vivendo tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas. É uma palavra do céu. Agora o que acontece, irmão, é o seguinte, escuta, igreja, escuta. Da série o bispo não quer confrontar. Amém? Quem confronta é a palavra. O que acontece é que existe esse oceano. Quem entende? Eu fiz uma bela introdução, amém? Deu para entender. Eu pensei muito nessa introdução, para chegar nessa hora que eu ia falar. Você está preparado? A vontade de Deus, o reino de Deus é um grande oceano. O que acontece é que nós, os crentes, muitas vezes transformamos a graça ou o reino em uma piscina. E o que a gente faz? Transforma a igreja em um clube. Vem para a minha piscina, porque aqui está tudo legal, aqui a gente está feliz, aqui a gente está confortável, aqui a gente faz o que a gente tem vontade. Vamos para a piscina, joga a aguinha para o alto, eba! Alguém é mais ousado, dá até uma pirueta, um mortal, né? Na piscina. E o que eu tenho para dizer para você? O reino de Deus, felizmente, não é uma piscina, é um grande oceano. E o que o Senhor está fazendo nesses dias, no meio da igreja dele, eu creio, quero participar disso, é nos lembrar, ei, você não foi chamado para um clube, você não foi chamado para uma piscina, você foi chamado para uma missão, um propósito, um projeto, um oceano, um mundo, uma cidade, muitos lugares aonde ainda o reino precisa chegar, e você que vai aprender a navegar em águas profundas, vai ser um instrumento para que o reino explore esse oceano. Quem entende? Então a igreja viva não é uma piscina. Piscina é legal? Eu gosto muito de piscina. Eu gosto. Jogo a aguinha pro alto, dou bomba, eu gosto de tudo isso, irmão. Mas isso não é reino. Tem alguma programação que a gente faz aqui que é linda, maravilhoso, eu gosto de estar com você. Eu gosto de comer com você, irmão. Comer é bom demais. É ou não é? A gente faz um churrasco lá, cada um leva 1 quilo de carne, irmão, a gente come até, come. Os irmãos ficam lá na churrasqueira, chega a queima os pelos do braço, de tanta carne que tem que assar. Isso é bom demais, irmão. Isso é comunhão, faz parte. Mas ser crente não é só isso. Ser crente é olhar para o vizinho e dizer, esse endemoniado precisa entrar no oceano. Eu não amo o demônio que está nele, mas eu amo a alma. Isso é sair do que é confortável.
Isso é se comportar de uma maneira diferente. Isso é ser uma igreja em movimento. Isso é fazer algo da maneira diferente. Por isso eu estou dizendo para você, irmão, ganha quem lê. A igreja da Antioquia é uma igreja diferente. Como nasce a igreja da Antioquia? Pega isso daqui e entende isso. Porque a maioria das histórias de igrejas que são genuínas de Deus nascem da mesma origem. Eles estão em Jerusalém, Jesus já morreu, ressuscitou, e eles estão pregando, milhares ali estão se convertendo, muita gente sendo salva. O que acontece? Perseguição. O que acontece? Problema. O que acontece? Dificuldade. O que acontece? Confusão. E aí o Estevão, quem já ouviu falar do Estevão aqui? O Estevão começa a pregar. E aí o céu se abre, o Estevão vê a glória, ele começa a falar, a confrontar. O que acontece? O Estevão é promovido, é isso? O Estevão foi promovido, sim ou não? Ele foi apedrejado, morreu e foi promovido para a glória. Quem quer essa promoção? Está repreendido em nome de Jesus, né? Quero pedra não. Para a glória eu quero. E aí, irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece? O Estevão está ali, eles pegam pedras e matam o Estevão, porque ele está pregando. E aí o que eles falam? Mataram o cara, vão fazer o quê? Vão matar a gente também. É melhor a gente fazer o quê? Foge. Começam a sair de Jerusalém. É esse texto que a gente acabou de ler aqui. Uns vão para Chipre, eles vão se espalhando. E aí o que acontece? Eles chegam a Antioquia. Antioquia não é nada e nem ninguém no evangelho até que o Estevão morre. Perceba uma coisa espiritual que eu vou te dizer aqui agora. Algumas coisas ruins acontecem na nossa vida, no meio dos nossos dias, e nós não entendemos, mas é o reino promovendo o próximo passo na nossa vida. Ninguém queria que o Estevão morresse, mas ele morreu. Ninguém queria fugir, mas tiveram que fugir. E porque tiveram que fugir, porque o Estevão morreu, nasceu uma igreja que pregou para os gregos e viveu algo grandioso naquele dia. Naqueles dias. Então tem coisas que no reino de Deus nós não entendemos momentaneamente, vamos entender depois. É por isso que nós não devemos ficar discutindo com Deus. Deus falou, eu tenho certeza que é Ele, então obedece que é melhor. Por mais que você não entenda, lá na frente você vai entender. E aí, irmãos, lá naquele lugar, eu dividi em 4 tópicos aqui. Lá naquele lugar, é o primeiro lugar onde foram chamados de cristãos. Foi o primeiro lugar onde os discípulos, onde alguém que estava pregando o evangelho foi chamado de cristão. Que é cristão? Pequeno Cristo, representante de Cristo. Quando alguém diz para você, você é cristão, você diz o quê? Amém? Está aqui? Tem algum cristão aqui? Glória a Deus, amém. Nessa igreja, o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? E é isso que eu queria dizer, irmão, que eu penso que se assemelha com o que Deus quer fazer aqui. Eles foram chamados de cristão, não porque eles pregavam bem, não porque eles colocaram uma placa bonita na igreja, dizendo aqui é uma igreja de cristão, pequenos cristos. Não, porque eles resolveram viver o evangelho de uma maneira diferente. Não um evangelho de piscina, não um evangelho de clube, não um evangelho só ali para eles. Um evangelho que transformava quem chegava ali, mas que ia adiante. O que eu quero crer, irmão, é que quando as pessoas olharem para essa igreja, elas vão falar, ali tem cristão de verdade. Não estou dizendo que a gente é melhor, ou maior, ou menor. A gente também não é cachorro morto, mas também não é melhor do que ninguém. O que eu estou dizendo é que Deus vai fazer algo tão genuíno, tão puro, tão verdadeiro aqui nesse lugar, na minha vida e na sua. Vai fazer o reino dele multiplicar aqui nesse lugar, que quando as pessoas olharem aqui, vão dizer, ali tem homem e mulher de Deus de verdade. É sobre você que eu estou falando. Não é só sobre... Derrubei o microfone. Não é só sobre você canta bem ou canta mal. E agora? Não sei onde está a outra parte. Vai sem microfone mesmo então.
assim, ó. Prendeu aqui, serviu, pronto. Gênia. É baratinho isso aqui, depois a gente vê. Achei, tá aqui. Aí depois o povo fala, eu não sei como é que o bispo sai do assunto e volta. É por causa dessas coisas, irmão, eu não planejei nada. Então a gente quer fazer um culto bonito aqui? Claro que quer. A gente quer pôr um telão gigante aqui, Jesus, meu Deus, abençoa, Senhor. Quer também melhorar o som. A gente quer que as pessoas cheguem aqui e não tenham que ficar ali. Raquel, ó, Raquel é bicha ungida, viu? Ela já traz o leque de casa. Alguém está com envelope, ela está falando, eu já conheço uma igreja, sei que hoje está calor. Vá. Está com o leque combinando com a roupa ali. Eu quero, irmão, que ninguém fique abanando aqui, que o ar-condicionado dê conta. Tudo isso é bom, mas o reino de Deus não é feito disso. Isso é uma parte. Se fosse uma pizza, é uma fatia. É importante? É. Porque às vezes a gente pensa, é verdade, joga fora isso. Ninguém está falando isso, ninguém é maluco aqui. Mas não é só isso. O reino de Deus, ele vai muito além disso. E aquela igreja estava entendendo isso. Então o que eu quero crer é que quando as pessoas olhem aqui, eles vão falar, tem gente que canta bem? Tem, graças a Deus, aleluia. Tem um louvor lindo? Tem um infantil maravilhoso? Tem um pastor que prega, até prega lá. Mas não é só isso. É uma igreja que tem compaixão. É uma igreja que se preocupa com o próximo. É uma igreja que ama o outro. É uma igreja que quer escutar o vizinho. É uma igreja que quer ir na comunidade. É uma igreja que quer vir aqui em um dia que não tem culto e pintar um portão, um muro de uma senhora que não tem como pintar a casa dela. É uma igreja que quer trazer aqui algum tipo de alimento para oferecer para alguém que está passando por necessidade. Essa é a igreja viva que precisa crescer aqui dentro. E eu sinceramente olho para você e vejo muito potencial. Ou eu sou iludido ou tenho muita fé, irmão. Porque a matéria-prima é você. Olha para o teu irmão e vê se dá para viver uma coisa dessa com esse irmão que está do teu lado. Olha para trás, né? Que geralmente você olha para... Tem os casais, olha você, claro que é. Olha para o outro lado, olha para trás. Vê se dá para ir com esse irmão aí. Dá, não dá? Então vamos. Eu creio mesmo que Deus vai usar essa igreja de uma maneira tão poderosa, irmão, que vai chegar a gente ali, possessa, os irmãos da porta já vai expulsar o demônio ali. Mais alguém crê comigo? Não é sobre prédio, é sobre presença, é sobre unção, é sobre reino manifesto, é sobre estarmos na vontade de Deus de uma maneira tão grande que Ele manifesta em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, na minha vida e na sua. E as pessoas vão olhar e vão dizer, é cristão, é homem de Deus, é mulher de Deus, é de verdade. Vão olhar para você e vão dizer, você acredita que aquele irmão ali não mente? No mundo de hoje, quem não mente? Você conhece algum crente que mente? Não fala não, deixa eu acabar. Eu creio que as pessoas vão olhar aqui e vão falar, aqui tem gente de verdade, essa igreja é uma igreja formada por cristãos. Segundo, uma igreja que cresce com ensino. Olha o que o versículo diz aqui, 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles primeiro vivem o mover de Deus. Deus visita, o Barnabé chega lá. O Barnabé é um dos apóstolos, um dos líderes daquela época. Ele chega lá, ele ouve primeiro, a galera ouve e fala assim, tem alguma coisa acontecendo lá. Vai lá, Barnabé, e vê se aquele fogo é verdadeiro ou é estranho. Porque a gente não mandou ninguém. A gente não enviou ninguém para lá. Como que nasce uma igreja dessa? Por quê? Era a igreja da galera que saiu fugida.
O Barnabé chega lá, no momento que ele chega, o que acontece? Ele sente a graça de Deus, ele sente a presença de Deus, ele percebe que é um agir, que é um mover do Espírito Santo. Ele percebe que o oceano do Espírito não era Jerusalém, era além de Jerusalém. E aí o que ele faz? Se reúne com o Saulo, com o Paulo, para ensinar durante um ano inteiro uma grande multidão. Lembra que eu disse sobre transição? A Igreja Viva está vivendo um tempo de transição. No mês de março nós vamos iniciar aqui um projeto novo. Já disse isso em algum outro momento, vou reforçar isso aqui. Nós vamos iniciar no mês de março aqui o CT Viva. O que é isso? Centro de Treinamento Viva, aonde nós seremos ensinados aqui pelos irmãos, por Deus, pelo Espírito Santo, aonde nós vamos crescer, aonde nós vamos treinar, aonde nós vamos ouvir sobre a vontade de Deus, sobre as coisas de Deus, aonde nós vamos andar na presença de Deus juntos, treinando para que a gente possa ir lá fora para essa seara e ser um instrumento de Deus para essa cidade. Como isso vai funcionar na prática depois, com riqueza de detalhes, nós vamos dizer para você. Nesse primeiro momento, 2 meses, diga 2 meses. Nos próximos 2 meses, a partir de março, a partir da segunda semana de março, nos próximos 2 meses nós teremos 3 classes, diga 3 classes. Eu creio que nós teremos muitas e muitas e muitas classes, mas primeiro nós começaremos com 3, que serão novos membros. As pessoas que chegam aqui na igreja terão 6 ministrações, 6 períodos, 6 semanas com a gente, no período de 2 meses. Durante 6 meses nós estaremos aqui falando sobre o reino de Deus, e o Senhor vai salvar, libertar, curar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai trazer filhos perdidos de volta, e o Senhor vai fazer algo grande, uma escola de novos membros, e um centro de treinamento, e uma igreja no Jardim Glória. Eu creio muito nisso. Eu estou cheio do Espírito Santo e com grande expectativa do que vai acontecer aqui. Nós teremos 2 meses, e isso vai acontecer 4 vezes nesse ano ainda. Então serão março e abril, maio e junho. Julho nós tiramos férias. Aí depois agosto e setembro, outubro e novembro, dezembro nós tiramos férias. Em um ano, em um período de um ano, 2026, nós vamos ensinar uma grande multidão aqui neste lugar, como aconteceu na igreja da Antioquia. E o Senhor vai manifestar grandes coisas aqui nesse lugar. Sabe o que eu creio, irmão? Esses 2 primeiros meses é para quem membrou ultimamente na igreja. No final do ano passado a gente vai fazer, quem chegou novo na igreja vai fazer esses 2 primeiros meses. Mas sabe o que eu creio? Deus vai manifestar de uma maneira tão poderosa aqui nesse lugar, no oceano da graça, que vai ter muitas pessoas. Nós aqui, nós vamos chamar se você precisa vir na igreja. Se você quiser vir no culto, você vem, mas primeiro você tem que vir lá o que está acontecendo lá na classe de novos membros, está transformando a vida das pessoas. Deus vai transformar a sua também naquele lugar. Tem alguém com expectativa aqui? É sobre isso que nós estamos falando. Nós não vamos abrir uma escolinha aqui, nós não vamos ser uma faculdade aqui, não nesse momento. Nós seremos um centro de treinamento. As pessoas chegarão aqui, elas serão limpas, saradas, libertas, curadas, assim como eu fui, assim como a maioria de vocês aqui também foram, intencionalmente, durante 2 meses, palavra, 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 testemunho, 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 oração, jejum, vamos, e depois de 2 meses essas pessoas terão suas vidas transformadas aqui nesse lugar. Não tem nada maior, não tem sermão maior, não tem nada que pregue mais do que uma vida transformada. E nós teremos muitas vidas transformadas aqui, ainda nesse ano de 2026. Isso vai acontecer 4 vezes nesse ano. Segunda sala de servos e voluntários. Todo mundo que serve na igreja, todo mundo que vai servir na igreja, vai passar por 2 meses também. Quem já é servo vai entrar nessa classe direto, vai ser uma reciclagem. Quem está na igreja e quer ser servo, vai passar por essa classe. A partir de março, todo mundo que for servir na igreja
obrigatoriamente vai ter que passar por essa classe. 2 meses falando sobre o que é o serviço, o que é o reino, o que nós queremos. Nós vamos servir na igreja? Vamos. Nós temos excelência, tem infantil, tem louvor, tem portaria, tem tantos ministérios, tem, mas nós vamos aprender a servir a cidade. O Senhor está levantando a igreja viva como um farol. Então você que tem sido chamado para ser servo e voluntário, você é um missionário no dia de hoje. É isso que nós vamos falar aqui durante 2 meses a servos e voluntários. Alguém acha que isso é produtivo, que vale a pena, que tem a ver com o reino de Deus? Então durante 1 ano a igreja de Antioquia foi ensinada e ministrada. É o que nós faremos aqui. 2026 é o que nós faremos aqui. E a terceira classe, assim, momentânea, é a classe de quem vai ser líder de Casa Viva. Então nós temos hoje 10 células. A ideia é ter no final, março e abril, no final de abril essas 10 virarem 20, alguém crê? Isso é fé, alguém crê? Então nós vamos fazer o quê? Olhar para alguém aqui que já está há muito tempo, já deveria ser líder e falar: chegou sua hora, irmão. Olha, o navio está partindo, sobe aí, vamos navegar no oceano do Espírito. E aí como vai funcionar isso? Acabou o servo, acabou os novos membros. O que vai acontecer? Os novos membros vão ser convidados já a entrar na classe de servo. Para 2 virar 4. É obrigatório? Não. Mas nós vamos tentar incentivar. Olha só o que Deus está fazendo na tua vida. Então vamos viver isso junto. Aí vai emendar. Aí para líderes nós vamos convidar. Não vai ser mais assim: eu vou escolher quem vai ser líder. Vai ser assim: nós vamos iniciar uma nova turma de líderes em abril. Quem quiser é só fazer a sua inscrição. Se vai ser líder ou não, a gente vai ver depois. Mas toda a igreja vai ser convidada depois dos novos membros, dos servos, a também participarem 2 meses sobre liderança. Amém? Aí depois o que vai acontecer, só o Espírito Santo sabe. Mas por exemplo, a gente tem um projeto aqui, Aliança. Vou dar um exemplo aqui: presbítero Fernando, presbítera Tereza. Lá em março e abril, lá em maio, digamos que a gente vai ter uma nova turma do Aliança. Nem conversamos isso ainda. É pela fé também que eu estou falando aqui. Quando vai acontecer? No mesmo dia, dentro do CT. Vai ter rolando uma turma de novos membros, não vai parar. Uma turma de servos, não vai parar. Uma turma de líderes, não vai parar. E aí a gente vai acrescentar em uma outra classe, no mesmo dia, no mesmo horário, alguém falando, ministrando sobre casais. Isso vai funcionar para homens, isso vai funcionar para projeto de mulheres, isso vai funcionar para qualquer tipo de ministério que a gente for ter crescimento. Isso vai funcionar em nome de Jesus. Quem sabe para a gente dar um curso de manicure para uma mulher que precise de um emprego, um curso de pedreiro, eletricista, o que a gente puder ensinar aqui dentro desse dia, dentro do CT. Nós vamos começar falando de coisas espirituais, e aonde esse oceano vai nos levar eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer coisa grande aqui nesse lugar. Uma igreja que cresce, ela primeiro cresce no ensino. Então nós vamos crescer no ensino aqui, amém? Quem vai participar disso? Bispo Júnior. Toda a igreja viva, irmão. Toda a igreja viva. Você se conecta em qualquer uma dessas classes aqui facilmente. E depois disso, se você puder, você vai ser um instrumento aqui também. Quem sabe dando aula de alguma coisa aqui, ensinando alguém a fazer alguma coisa aqui, multiplicando dons e talentos aqui nesse lugar, para que a gente possa servir o reino de Deus da melhor maneira possível. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor por isso, irmão. John Stott diz assim: a igreja deve ser profundamente bíblica e intensamente missionária. Então o que nós queremos aqui? Viver a verdade, andar na verdade, mas nós queremos que o Senhor tenha uma missão para as nossas vidas no dia de hoje. Terceiro, uma igreja que serve além das suas paredes. O que eu sempre disse, irmão, são 10 anos, 9 e alguma coisa, vai fazer 10 anos, que eu digo, muitos aqui já ouviram falar. Se pudesse falar uma virtude, se alguém perguntasse qual é a maior virtude da igreja viva, eu ia falar serviço. Serviço. O que é serviço? Coração de servir, coração de estar aqui, de abençoar, de ajudar.
A gente tem essa essência, isso faz parte do nosso DNA. A gente não escolhe ter isso, Deus deu isso para a gente. As pessoas chegam aqui e logo elas estão de alguma maneira estendendo também os seus braços, participando de alguma coisa junto com a gente. O Senhor colocou isso no nosso DNA, na nossa essência. E o que a gente vai fazer nesse tempo, no oceano da graça, nós vamos aprender a potencializar isso. Nós vamos ser uma igreja que não só serve no reino, não só serve em um culto, que serve em um culto também, mas que serve a cidade, que serve a empresa que você trabalha, que serve a comunidade, irmão. Eu não sei como ainda, alguns projetos a gente tem no coração e tem orado por isso. Tem orado por isso. Nós vamos ter momentos nessa igreja que não serão cultos, mas serão moveres de evangelismo. Por exemplo, um projeto está muito forte no meu coração, vai começar com a corrida isso. Ao que tudo indica, o irmão Bento aqui, Henrique Bento, vai pilotar esse projeto. Nós teremos um projeto aqui na Igreja Viva, chamado Arena Viva, que vai ser o quê? Um projeto que serve a comunidade através de esporte. A gente vai começar por corrida, mas quem sabe aqui na frente a gente não vai ter, sei lá, alguém dando uma aula de artes marciais, como a gente vê em outros lugares, para tirar os meninos aí da rua, das drogas. Quem sabe a gente não vai ter aqui um momento que a gente vai ter, quem sabe numa quinta-feira à noite aqui, das 7 às 8 da noite, o Bento, a Meg, alguém dando uma aula de funcional aqui para 50, 60, 70 pessoas, para que a gente possa aqui, com louvor, exaltar o Senhor e também cuidar da nossa saúde. Aberto para a Igreja Viva, mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai em toda a região aqui, ó, em toda a nossa geografia e falar, lá na igreja, quinta-feira à noite, 7 horas, espero você. Para quê? Para um culto? Não, o culto é outro dia. Nesse dia a gente vai fazer exercício lá. Cuidar da saúde, alguém diz, está repreendido. Acordo cedo já, não tenho tempo para isso. Aquele que é mais dinossauro na fé fala, pronto, vamos transformar a igreja em quê? Vamos transformar em um centro de missão, onde pessoas serão transformadas e salvas aqui nesse lugar. Quem sabe, irmão, desse CT, desse curso de pedreiro, não nasce como o Pedro do Borel veio aqui e disse que tem um projeto de marcenaria lá. Por que não? A gente vive flertando, a gente paga aqui 10 mil reais de aluguel mais IPTU, a gente paga no infantil 2 mil reais mais IPTU, dá uma média de 15 mil reais, esse prédio fica fechado a semana inteira durante o dia. Por que a gente não pode utilizar esse prédio durante a semana? Pode, vamos, em nome de Jesus, Deus vai nos dar sabedoria, nós vamos usar esse prédio para a glória do Senhor aqui nesse lugar, para multiplicar, para crescer. Eu não sei, irmão, a gente fica tendo tantas ideias, quem sabe, uma das ideias, talvez, quem sabe, a gente não, ali ó, naquele pedaço da garagem, virado para a marginal ali, a gente não começa a vender móvel usado ali. O primeiro passo é, todos os móveis serão doados. Quem acha que a igreja ganharia móveis usados aqui? Tudo que a gente vender serviria para terminar primeiramente a obra do infantil. Quem acha que a gente conseguiria ganhar e vender móveis usados aqui? Virado para a marginal. Precisa de uma pessoa só aqui durante o dia. Você acha que Deus nos dá capacidade de fazer isso ou não? E que esse seja talvez um projeto pioneiro de muitos outros que nós vamos viver aqui durante a semana nesse lugar. Quem sabe, irmão, daqui uns anos, quem sabe daqui a alguns meses, nós não conseguimos uma indústria que mande aqui alguns materiais para que durante a semana 20 mulheres, 30 mulheres, 50 mulheres se reúnam aqui nesse prédio para embalar alguma coisa, para costurar alguma coisa, para que essa renda vá para essas mulheres, uma pequena fique revertida, para que a gente faça missão aqui na igreja. Quem sabe, você acredita que a gente pode viver alguma coisa assim? Isso é uma igreja viva, isso é uma igreja em movimento. Não é uma igreja que vem só cultuar, é uma igreja que vem cultuar, que vem adorar, que vem servir e que vem ouvir. Senhor, é isso, então vamos, marche. Alguém se anima com isso? Mas como isso vai acontecer? Se você for treinado e participar. Porque não dá para mim fazer, não dá para 2 ou 3 fazerem.
isso só acontece se a igreja estiver engajada no projeto. Então a gente vai fazendo o CT o quê? Alinhar nossa linguagem, ir na mesma direção, ter o mesmo entendimento, que nós somos uma igreja que serve além das paredes, além do prédio. Por que a gente não pode ter aqui uma cooperativa? Eu não sei. Por que a gente não pode ter aqui um restaurante, uma lanchonete? Eu não sei. Que tudo que ajude, que for de renda que entre para a igreja, que ajude a gente em missão. Uma igreja que serve além das paredes. Quarto e último, encerro com isso. Essa é uma abordagem que é um coração ofertante, irmão, que entende isso. Uma igreja que envia seus melhores. Atos 13 diz assim, ó, eu vou ler o 2 e o 3. Um pouco adiante, Atos 13 diz assim: e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vamos ser uma igreja como aqui, irmão? Entenda isso. Uma igreja que conecta as pessoas, uma igreja que é usada como instrumento para integrar as pessoas no reino de Deus, uma igreja que ama, uma igreja que capacita, uma igreja que serve e uma igreja que envia. Envia para quê, irmão? Eu não sei. Quando a gente pensa em missionário, a gente pensa, vamos mandar alguém para o Piauí ou para a África. Quem sabe um dia a gente vai ver isso. Eu penso de uma maneira diferente. Quem sabe a gente não vai enviar para uma igreja na Curva do S, uma igreja em São Vicente. Quem sabe a gente não vai enviar para uma ONG, que não vai estar nem aqui na igreja, que vai falar sobre um assunto, vai abençoar a cidade de alguma maneira. Quem sabe a gente não vai enviar alguém aqui para ser vereador, porque todo mundo reclama de político, mas ninguém quer dar a cara a tapa. Não vai ser eu, mas por que não pode ser o pastor Daniel? Ele tem isso no coração dele, a Gisele que faz assim, ó. Ainda não é o tempo, mas por que não? Porque nada muda se a gente não tiver gente de caráter e de bom coração naquele lugar. Por que a gente não vai enviar a gente para os hospitais? Quem sabe a Igreja Viva não vai pagar o seu curso de auxiliar de enfermagem, para que você tenha aí condição de ter uma profissão e se tornar um missionário dentro do Irmanduce. Alguém crê nisso, por favor? Você acha isso muito difícil para Deus? Então é esse tipo de coisa. A igreja de Antioquia, ela não fica assim, eu vou fazer, mas é para mim, tem que tomar cuidado, é do nosso jeito. Não, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo faz o que Ele quer, as pessoas crescem e depois são enviadas. E quando uma igreja tem um coração que envia, ela não mingua, ela multiplica, o Espírito age, a igreja cresce, multiplica, e o Senhor faz a vontade dEle. Então nós, Igreja Viva, seremos uma igreja que serve além das paredes e que envia missionários para a cidade toda e para onde mais Deus quiser fazer, o que Ele quiser fazer. Irmão, eu falei um tempo atrás aqui, alguém nem entende. Você hoje, se eu fosse você, eu anotava isso. Aquele cara lá estava empolgado. E ele falou que tem gente que vai liderar uma casa viva daqui 1 ano, 2 anos, uma célula e nem sabe. É você que está ouvindo agora. Quem sabe daqui 2 anos nós não temos 100 células espalhadas aí pela cidade. Como nós vamos fazer isso, irmão? É você. E eu encerro com isso. Eu disse a alguns irmãos aqui, nós temos hoje uma mentalidade, a gente precisa de muito tempo, eu vou encerrar com isso. Nós temos uma mentalidade hoje de célula que são mini congregações. As nossas células são ruins? Claro que não. Elas são excelentes. Mas nós vamos ter outros perfis de célula aqui também. Por exemplo, de repente você vai abrir uma célula lá no seu trabalho. Mas não tem que ser na casa? O ideal seria que fosse na casa, mas é melhor o feito do que o perfeito.
Então quem sabe em uma terça-feira, em vez de você ir para sua casa, você 5 horas da tarde, de repente você bate o ponto lá, e aí você tem, quem sabe na sua empresa ou na empresa que você trabalha, essa liberdade, das 5 às 6 da tarde, você vai fazer uma reunião lá de oração, e os irmãos nem vão saber, nem vão entender no começo, que você está abrindo uma célula lá no seu trabalho. Talvez você diga assim: eu não tenho casa, como é que eu vou? Na minha casa não dá, na minha casa mora a família, não dá. Dá no seu trabalho, dá na garagem do vizinho, dá num lavar rápido, dá no fundo de uma padaria, dá no apartamento, dá na praia, em último caso aqui na igreja, desde que você lidere um povo e cuide de alguém. Nenhum glória por isso. Esse era para ter sido o maior glória de todos. Eu estou habilitando aqui uns 50 já para ser líder de célula. É com você, irmão. O que eu penso hoje, tem um monte de gente chorando e sofrendo, irmão, e você é a resposta para isso. Tem um monte de gente perdido. Tanto que hoje eu nem vou orar por você, nós vamos orar pela cidade hoje aqui nesse lugar. Porque todo domingo nós oramos por nós. E com uma palavra dessa de envio, de olhar para fora, hoje nós vamos todos levantar, pode levantar por favor, e nós vamos orar pela cidade de Praia Grande hoje. Nós vamos orar por essa comunidade, nós vamos orar pela nossa geografia, nós vamos orar pelos nossos vizinhos, nós vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria para alcançar cada bairro, cada lugar desse, cada rua dessa, cada lugar de sofrimento, cada casa de sofrimento. Quem sabe Deus não vai levantar a gente para abençoar orfanatos aqui. Quem sabe você não vai ter um trabalho de capelania, indo em alguns lugares onde a palavra de Deus não está indo. É você. Diga: sou eu. Então nós vamos orar, irmão. E eu queria que você tivesse esse entendimento, amém? Só que olha só uma coisa que eu creio que é poderosa no reino, irmão. Eu disse que não vou fazer apelo hoje, não vou orar por você. Mas tem uma coisa, irmão, que é uma bomba, se você entende. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O que é o reino de Deus? Alcançar a Praia Grande. O que é o reino de Deus? Servir o meu vizinho. O que é o reino de Deus? Ser um homem de Deus no meu trabalho. O que é o reino de Deus? Perdoar aquele que me fez um mal. Então quando eu busco o reino de Deus, quando eu tomo uma atitude nessa direção, que é o reino de Deus, vamos orar pela cidade, vamos orar pelos hospitais, pelos abrigos, vamos orar pelas clínicas de recuperação, vamos orar pelos governantes, vamos orar pelos aqueles que têm passado por necessidades, vamos orar pelos aqueles que estão doentes, enfermos emocionalmente, vamos orar pelo outro. Quando você ora pelo outro, o Espírito Santo está ouvindo a sua oração e olhando para o teu coração. Se tiver faltando alguma coisa, é no oceano da graça que é gerado isso. Não é barganha, não é tá bom Deus, vou orar aqui pelo vizinho, mas lembra de mim. Não é isso. É sobre Deus entender que você ouviu e está obedecendo, e Ele cuidar de tudo na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Será que nós temos ainda a habilidade de ter compaixão, irmão? De orar pelo outro, de amar o outro, de se levantar no favor do outro, de abençoar alguém, de ser igreja, de ser do reino, de buscar crescer, de participar do centro de treinamento para melhorar como eu vou levar o reino adiante, para me ligar, me conectar mais com os meus irmãos. Feche seus olhos, irmão, por favor. Comece a orar pela Praia Grande agora. Nós vamos orar depois pelo Brasil, onde mais Deus quiser nos levar. Mas eu gostaria que você começasse a orar pela Praia Grande. Por que Praia Grande? Porque foi aqui que Deus nos colocou. É a partir daqui a missão que Ele tem para as nossas vidas. Pai, nós oramos por Praia Grande nessa hora. Nós, Pai, em nome de Jesus, nós, a igreja, Pai, nós nos reunimos nessa noite em oração e oramos por Praia Grande nessa hora. Oramos, Senhor, por tudo isso que falamos aqui,
nós queremos participar do que o Senhor está fazendo nesses dias, do que o Senhor irá fazer nesses dias. Toma a igreja viva nas suas mãos, Senhor, e nos usa conforme a tua vontade, Pai. Nos leva, Senhor, a todos os lugares que o Senhor quer que a igreja viva esteja, Pai. Nos dê ousadia, nos dê coragem, Pai, para que nós possamos ir adiante, para que nós possamos vencer, Senhor, os nossos conceitos, preconceitos, religiosidade, para que nós possamos tirar armaduras, para que possamos viver, Senhor, a tua vontade. Senhor, nos dê um coração também cheio de graça, para que nós possamos amar o próximo, para que nós possamos compartilhar, dividir, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Senhor, essa igreja de Antioquia abençoou a igreja de Jerusalém. Nos levanta neste tempo, Senhor, como uma igreja que abençoa o teu reino nessa cidade, Pai. Usa, Senhor, a igreja viva, Pai. Usa, Senhor, cada irmão. Tem gente que nem se sente capaz, mas é o Senhor que capacita. Então levanta, Pai, neste tempo, Senhor. Levanta, Pai. Como pode, Senhor, em um domingo ainda como esse, alguém pensa em jogo de futebol, meu Pai? Nós não queremos mais pensar em coisas rasas. Nós queremos um oceano do Espírito, meu Deus. Quando estamos na tua casa, na tua presença, nós queremos um oceano do Espírito, Pai. Nós queremos te adorar, e te adorar também, Senhor, através do nosso serviço. Nós glorificamos o teu santo nome. Dê a mão para o seu irmão aí que está do seu lado, comece a orar por ele. Por favor, ore por ele com autoridade. Diga assim: Senhor, levanta aqui um instrumento, levanta aqui um servo ousado, levanta aqui um pregador, levanta aqui um missionário, levanta aqui um evangelista. Seja ousado agora, abra sua boca, comece a orar por esse irmão agora, para que ele